Serrinha ou Serra Dourada? Qual a melhor opção de estádio nessa reta final do Goiás na Série B? Seria melhor jogar, por exemplo, num estádio maior, já que a capacidade é hoje liberada de 15%, às vezes pode aumentar para 30%. Será que seria mais interessante para o Goiás disputar suas partidas em um estádio com maior capacidade de público? Além disso, no vídeo de hoje, irei falar aqui a respeito do atacante Rodrigo Tabata, jogador que já passou aqui pelo Goiás na temporada de 2004, jogador que irá ficar sem contrato lá no futebol asiático, seria uma boa opção para o Verdão visando a próxima temporada. Além disso, outro assunto também importante de hoje sobre o atacante Aleph Manga, que poderia existir o interesse do São Paulo em sua contratação, um pedido do novo técnico do Tricolor, o Rogério Ceni. Esses serão os assuntos do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo. Também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca de 1.000 inscritos, que já está bem próximo, inclusive. Assim que a gente batemos essa meta, irei sortear uma camisa oficial do Goiás lá no nosso Instagram, do Goiás News. Então, conto com a colaboração de todos vocês. Eu irei começar o vídeo de hoje falando aí a respeito do atacante Rodrigo Tabata. Você lembra dele? Torcedor aí mais antigo, tanto das temporadas de 2004 e 2005, com toda certeza deve se recordar desse atacante que passou aqui pelo Esmeraldino. Ele costumava fazer aquela função de um meia um pouco mais avançado, às vezes também como um falso 9, jogador muito parecido, inclusive, por exemplo, com o Ricardo Goulart, que teve uma passagem pelo Verdão em 2012. O que tem a ver aí, o Rodrigo Tabata com o time esmeraldino nesse momento? Ele que já está lá no futebol do Catar desde a temporada de 2010, acabou ficando aí sem contrato no meio dessa temporada de 2021. Seu contrato lá com o Al Sadd acabou agora em junho de 2021. Ele acabou renovando, está jogando nessa temporada de 2021/2022. Até aqui já são 5 jogos com 2 gols marcados e também 2 assistências. Não consegui achar aí o período de contrato, a renovação, até quando vai o seu novo vínculo com esse clube lá do Catar. Ao que tudo indica, assim como ele fez na temporada de 2020, ele deve renovar apenas por mais uma temporada, ou seja, até mais ou menos junho de 2022, o Rodrigo Tabata deverá permanecer aí no futebol do Catar. Ele que, por exemplo, já foi convocado para a seleção, inclusive do Catar, entre 2015 até 2017. Até pensei que ele iria disputar a Copa do Mundo, que vai acontecer no ano que vem lá no país árabe, mas acabou que ele se aposentou aí também da seleção. Até mesmo numa entrevista que ele teve aí no ano de 2020, no dia 19 de junho de 2020, o Rodrigo Tabata falou lá no site Transferfoot sobre o seu interesse de aposentar sua carreira como jogador profissional vestindo as cores do Goiás Esporte Clube. Hoje ele tem incríveis 40 anos, ainda segue atuando ativamente aí, inclusive sendo titular da sua equipe. Ele diz que seria assim uma honra muito grande se aposentar no time do Goiás. Ele ainda tem um contato muito bom com o Alê Pinheiro, disse que sempre tiveram aí uma boa relação e algo que poderia inclusive facilitar a sua volta ao Goiás. Como eu disse, as 2 temporadas que ele jogou pelo time esmeraldino foram lá em 2004 e também em 2005. Em 2004 o Goiás conseguiu classificação para a Copa Sul-Americana daquela temporada, foi a primeira participação internacional do time esmeraldino. Em 2005 o Goiás aí ficou na 3ª colocação, conseguiu sua primeira participação na Copa Libertadores para a temporada de 2006. Depois disso, o Rodrigo Tabata se transferiu para o Santos, foram mais 3 temporadas por lá, até chegar no futebol da Turquia, pelo Gaziantepspor, o clube lá da primeira divisão. Em 2008, também passou pelo Besiktas, onde ficou até 2010. Depois disso, em 2010, foi contratado pelo Al Rayyan, onde ficou até a temporada de 2014. Passou aí também pelo Al Sadd, voltou para o Al Rayyan e agora está aí no Al Sadd em incríveis 11 temporadas. Ele só jogou nesses 2 times, acabou indo, voltando. Agora ainda continua no Al Sadd. Na última temporada foram 36 jogos com 14 gols marcados e também 2 assistências. Ele que vem atuando mais como jogador de camisa 9 mesmo. Nessa temporada ele jogou aí inclusive ontem, se você está assistindo na segunda-feira, ele jogou nesse domingo mesmo, dia 17 de outubro, a vitória aí do Al Sadd contra o Al Garrafa por 6-4. Ele foi titular, jogou aí 57 minutos. Ele iniciou a temporada ainda no primeiro jogo do campeonato, marcou aí um gol
Inclusive ele foi titular nessa atuação. Eu quero saber a sua opinião a respeito aí do Rodrigo Tabata, um jogador quarentão, tem sim a cara do Goiás, né? Apesar de ser aí da cidade de Araçatuba, em São Paulo, teve o seu primeiro destaque no futebol brasileiro e também, por que não, mundial, vestindo a camisa do time esmeraldino. Quero saber a sua opinião se você aceitaria ele de volta aqui no Goiás, tanto para a temporada de 2022, mas existe sim a hipótese dele renovar para continuar lá no Catar, inclusive, por conta da Copa do Mundo, que vai acontecer no final do ano, ou aí quem sabe o Rodrigo Tabata com incríveis 42 anos, se você aceitaria ver pelo menos ele, por exemplo, disputar um campeonato goiano pelo Goiás, né, encerrar sua carreira também vestindo a camisa do maior do Centro-Oeste. Mais um assunto importante do vídeo de hoje é a respeito da capacidade, a liberação até aqui, né, dos estádios nesse momento da Série B. O Goiás conta com 15% da ocupação total dentro do estádio da Serrinha, que hoje beira aí a casa dos 12 mil pessoas, né, para assistir os jogos. Dá mais ou menos 1.800 torcedores disponíveis para cada duelo até esse momento. Por exemplo, no último jogo contra o CSA, total de 1.700 ingressos foram vendidos, ou seja, a capacidade permitida máxima para esse duelo decisivo que acabou aí, né, tendo uma vitória do Verdão. Alguns torcedores, tanto lá na página minha do Instagram, quanto também no grupo do WhatsApp, aqui no YouTube, perguntando, por exemplo, se seria uma boa o Goiás mandar os seus jogos dessa reta final da Série B no estádio Serra Dourada. Isso porque, né, tem um maior público. Hoje o Serra Dourada, por exemplo, ele conta com a capacidade de 50 mil pessoas, mas vamos pegar aqui mais ou menos o que a prefeitura liberava lá em 2019, quando o Goiás ainda utilizava o estádio, que era de 38 mil pessoas, uma capacidade mais segura, tanto para as instituições de polícia, enfim, ficava algo mais fácil de controlar. Hoje, 15% de 38 mil, que é a capacidade do Serra Dourada, daria 5.700 torcedores. Ou seja, em vez de ser 1.500, 1.700, como está tendo hoje dentro do Goiás na Serrinha, seria 5.700. Existe uma tendência aí muito grande, logo já da CBF, juntamente com a prefeitura aqui de Goiânia, de liberar 30% da capacidade total do estádio. Isso dentro da Serrinha seria cerca de 3.600 torcedores, dentro do Serra Dourada seria 11.400 torcedores apoiando aí, né, o time esmeraldino nessa reta final da segundona. Até o mesmo Paulo Rogério Pinheiro está aí tentando, né, conseguir uma nova liberação para o jogo contra a equipe do Botafogo, que é muito importante, sem ser nessa rodada, né, a gente vai visitar o Londrina já nessa terça-feira. Depois o Goiás aí tem um jogo importantíssimo dentro de casa contra o Botafogo. Vamos ver se a gente consegue essa liberação para levar aí, né, esses 3.600 mais ou menos torcedores para dentro do estádio da Serrinha. Hoje o Serra Dourada aí está praticamente abandonado, até mesmo vai ter um show do Gustavo Lima aí ainda no final desse mês de outubro, mas assim, para futebol, o campo, o gramado, enfim, está totalmente abandonado, assim como o Goiás, por exemplo, pegou ele em 2019, quando tratou aí de reformar para a disputa da Série A. O Goiás gastou cerca de R$1,5 milhão do seu próprio bolso para reformar, pintar, enfim, o Serra Dourado ficou aí excelente. Para quem visitou o estádio em 2018 e em 2019, ficou clara a diferença ali, tendo essa ajuda do Goiás para mandar os seus jogos dentro do Serra Dourada. Hoje mesmo nenhum time goiano mais usa o estádio, nem o Goiás, nem o Vila Nova, muito menos o Atlético Goianiense. Todos se deram muito bem dentro dos seus próprios domínios. Goiás com a Serrinha, o Atlético lá no Antônio Scioli pela terceira temporada consecutiva, e o Vila Nova, né, jogando aí no estádio do Oba. Até mesmo a operação é muito cara, o aluguel, enfim, são outras condições. Mas aí quem sabe o Paulo Rogério Pinheiro não tem essa característica, nem mesmo quer que o Goiás mande muito dos seus jogos em outros domínios, sem ser a Serrinha. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha aí para essa reta final? Goiás que vai ter, por exemplo, 2 jogos decisivos já nas últimas rodadas, né, dentro de casa. O primeiro deles contra o Curitiba, partida válida aí pela 34ª rodada da Série B. Depois tem 2 jogos fora, contra o Remo e também a equipe do Guarani, e decide, né, a última rodada na 38ª contra o Brusque aqui em Goiânia. Quero saber a sua opinião, se seria interessante o Goiás mandar aí os seus jogos dentro do Serra Dourada para buscar uma capacidade maior, ou se para você está satisfeito aí com a Serrinha, que é um estádio menor, então automaticamente torcedores 1.500, 2.000, 3.000 ali dentro já faz um barulho legal. Enfim, quero saber sua opinião a respeito aí também desse tema. Encerrando o vídeo de hoje, vamos falar sobre o Aleph Manga, principal jogador do Goiás até aqui nessa campanha da Série B.
e que, segundo o site aí da UOL, existe o interesse do Rogério Ceni em contar com o jogador no São Paulo para a próxima temporada. Essa informação que foi noticiada pela página do Fanáticos pelo Goiás, até agradecer o pessoal também pelo seu trabalho, noticiou aí que o Rogério Ceni fez uma lista agora assumindo o São Paulo nessa reta final do Brasileirão de 100 nomes aí interessantes para a próxima temporada de 2022 no Tricolor Paulista. Ou seja, desses 100 nomes que a diretoria pegou aí do Rogério Ceni para analisar, olhar suas questões contratuais, valores, enfim, o Aleph Manga aparecia dentro dessa lista. O jogador que tem 26 anos de idade, tem contrato com o Goiás só até o final dessa Série B, mas não precisa desesperar não, porque é muito dificilmente, né, o Goiás vai perder o Aleph Manga de graça. Isso porque o Goiás pagou R$500 mil pelo empréstimo do jogador juntamente com Volta Redonda. E tem a prioridade de compra de 50% dos seus direitos econômicos juntamente com Coruripe de Alagoas, que pertence aí, né? O Aleph Manga ainda tem um percentual com esse time lá do interior de Alagoas. Então, para o Goiás adquirir 50% dos direitos econômicos do Aleph Manga, terá que gastar aí cerca de R$1.300.000. Então o Goiás tem a prioridade de compra, nenhum time pode intervir nessa negociação e pagar esse valor, apenas esses valores visando aí, né, o Coruripe e o Goiás com o Aleph Manga, esses 50% do jogador. Então a tendência é que com o final da Série B vai acabar o seu contrato de empréstimo com Volta Redonda, o Goiás vai adquirir os 50% do Aleph Manga aí por R$1.300.000, aí sim ficar aberto a propostas ou talvez o jogador continuar para 2022, por exemplo, se o Goiás subir para a Série A, eu vejo até mesmo como a melhor opção para o Aleph Manga é sim continuar no Verdão para disputar aí a primeira divisão, assim como por exemplo foi com o Michael lá em 2018, ele já teve um destaque muito bom na Série B, mas continuou para 2019, aí sim na Série A acabou estourando e indo para um time até mesmo melhor, né, que na época era o melhor time do futebol brasileiro, a equipe do Flamengo. Então eu acho que seria mais interessante hoje, por exemplo, o Aleph Manga continuar no Goiás para 2019, para 2022, aí sim ele conseguir até mesmo um contrato melhor, valores maiores juntamente com o Goiás, mas perder o jogador de graça, isso praticamente é impossível dentro do Goiás, só se realmente for muito burro mesmo, né? Porque vai pagar esses 1.300.000 e continuar com essa porcentagem do jogador. Agora, ele seguir para 2022 vestindo a camisa do Verdão é outra história. Até aqui, apenas na Série B, foram 27 jogos, 8 gols marcados e 5 assistências. Jogador aí que vem, né, fazendo uma campanha muito importante com o Goiás, é o artilheiro do time. A única coisa que, por exemplo, eu não gosto tanto no Aleph Manga é que ele é um jogador assim, muito diferente dos atletas que despontaram vestindo a camisa do Goiás nas últimas temporadas. Não tem tanto carisma, tanta empatia, por exemplo, como era o Michael, o próprio Eric, o Bruno Henrique, o Carlos Eduardo, até mesmo anteriormente, por exemplo, o Wellington. Então, assim, é um jogador um pouco mais marrento, não é o tipo de atleta que costuma vestir a camisa do Goiás, mas o mais importante, ele está comprometido, está jogando bem, também vem ajudando bastante a equipe. Eu acho que isso é o que mais importa, apesar de ter muita confusão, ele briga demais no final dos jogos, acaba discutindo um momento aqui ou ali, mas enfim, acho que é a característica aí do jogador, como eu disse, né, o mais importante é ele continuar marcando muitos gols, ajudando o Goiás e quem sabe aí sendo negociado futuramente também por um bom valor. Eu quero saber aí sua opinião a respeito do Aleph Manga, ele que vive o seu melhor momento da carreira, só tinha passado por equipes menores, né, como por exemplo o próprio Coruripe, o Asa, o Resende e por último, né, no Volta Redonda, onde foi o artilheiro do campeonato carioca. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal. Aqui quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!